Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho a respeito deste tipo de fresa aqui, ó. Fresa utilizada em tupia, tupia laminadora, tupia de coluna, tupia de bancada. É simplesmente uma fresa. E especificamente mais nesse vídeo falando dessa fresa arredondada. Geralmente elas têm o rolamento, então elas são rolamentadas para quê? Para impedir que o corte da fresa avance muito no material. Porque esse tipo de fresa ele tem uma especificação. Por exemplo, se você olhar na especificação, ele vai estar especificado através do raio. Por exemplo, essa daqui é a raio 9 milímetros e essa é a raio 6 milímetros. Então, com base nisso, se especifica qual a espessura ideal de material. Não existe uma norma quanto a isso. Você pode, por exemplo, utilizar uma fresa que seja raio 9, que seria recomendado se trabalhar com material de 18 milímetros, mas você pode trabalhar no material menor, de menor espessura, até mesmo na questão de acabamento. Por exemplo, um exemplo aqui de acabamento que eu utilizei é um material mais fino, no caso um material de 9 milímetros, já que, lembrando que a gente está falando do raio. O raio seria a metade, por exemplo, do comprimento total de uma circunferência. Então, 9 seria o ideal, 18. Mas, por exemplo, aqui eu trabalhei com material de 9 milímetros para conseguir esse efeito, ó, arredondado e esse degrauzinho. Então, eu aproveito esse canto da fresa aqui que tem o arredondamento e através do quanto eu determino essa profundidade aqui, fica aquele degrauzinho, que é esse daqui que eu deixei, que eu queria 1,5 milímetro, 2 milímetros. Mas, enfim, o ideal para essa, por exemplo, de 9, seria material em torno de 18 milímetros. Se você pegasse uma madeirinha quadrada de 18 milímetros por 18 milímetros, e passasse as quatro quininhas dela simplesmente aqui nessa área arredondada do corte, no final do processo você teria uma madeirinha redonda de 18 milímetros. Então, por isso, o raio 9. Outra aplicação disso daqui é principalmente assim, vamos supor que você faça algum tipo de prateleira, uma caixa de ferramenta, alguma coisa assim. Para não deixar essas quinas vivas que a gente fala, que é quando você corta na serra, então a quininha do material, principalmente quando for ainda mais material revestido, ele pode cortar, quando fica com quina viva que a gente fala. Então, no mínimo, se recomenda que se passe uma lixinha na quina para dar uma quebrada, por assim dizer. Mas utilizando uma fresa que nem essa, você consegue um acabamento mais bacana ainda, que seria semelhante a esse daqui, ó. Então eu passei já esse material aqui. Eu vou passar esse outro aqui que a princípio ele só tava com, eu só passei uma lixinha, porque quando eu fiz tava um pouco de pressa, então agora sobrou um tempinho, eu vou concluir isso daqui, que é um bracinho de um carrinho de ferramentas. Então eu vou passar e vai ficar com acabamento igual a esse daqui, ó. Então esse acabamento arredondado. Então numa fresa é muito, digamos assim, mais rápido do que, por exemplo, se você tentar conseguir fazer isso numa lixadeira e tal. E a perfeição que fica no acabamento é inquestionável. E, enfim, esses cantinhos arredondados é interessante para locais que você for manusear, tipo um pegador, um apoio de mão, alguma coisa assim. Tá. Aqui eu tenho a minha tupia de... Agora é uma tupia de bancada, mas na verdade é uma tupia laminadora, dessas comunzinha mesmo da Makita, que foi adaptada nessa bancada. A bancada tem todo o processo lá no canal, se vocês quiserem dar uma olhada. Então eu consigo remover essa parte aqui, consigo adaptar até mesmo outro equipamento. Mas quando eu fiz isso daqui, o intuito é o seguinte: mesmo sendo um equipamento manual, quando você consegue adaptar numa bancada, o ganho de, digamos assim, trabalhabilidade é muito grande. Você ganha em segurança e ganha em eficiência, porque uma vez que esteja o equipamento adaptado, sempre tomando cuidado para fazer da melhor maneira possível, você consegue trabalhar com mais segurança.
pois você utiliza as duas mãos para fazer o manuseio do material na ferramenta. E quando é uma ferramenta manual comum, você geralmente utiliza uma mão para manusear a ferramenta e uma mão para manusear o material. Existe a possibilidade de você prender o material, mas eu acredito que assim é muito mais eficiente. Outra questão da adaptação é que com isso, mesmo sendo uma tupia laminadora simples, eu consigo fazer o uso do sistema de aspiração de pó, porque quem já trabalhou com tupi, essas coisas, sabe que faz um pó danado. Mas o acabamento é inquestionável, como eu disse. Fica perfeito. E claro, essa daqui é uma das opções. Tem outras opções que eu falaria em outros vídeos, outros tipos de acabamento. Então vamos lá. Eu vou passar essa madeirinha aqui pra gente ver o resultado. Essa guiazinha aqui com a possibilidade de adaptação de pó também tá lá no canal, que eu fiz alguns vídeos falando a respeito. Então tá aí, ó. Feito acabamentinho. Se quiser passar uma lixinha agora, porque enfim, aqui ainda ficou, digamos assim, um risquinho de que diferencia aqui, ó. Quer ver? Eu vou passar só. Aí, momentinho perfeito, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Em breve estarei postando mais vídeos falando a respeito de outros tipos de fresa. Tem bastante coisa aí que eu quero compartilhar também. A respeito de conhecimentos básicos. Não sou profissional em nada. Digamos assim, trabalho por conta. E o que eu puder tá passando aí, ajudando para quem tá começando também, com certeza eu farei, beleza? Então é isso aí, falou?